como foi o nosso pedido de oração, né? Nós vimos os 4 primeiros que tem a ver a nossa caminhada com Deus, nós pessoalmente, irmos a Ele cada dia com a certeza da salvação, nos entregarmos ao seu senhorio, pedimos que Ele nos acorde a cada manhã para passarmos tempo com qualidade, sem pressa, em oração e no estudo da palavra, buscar a cada dia encontrar uma nova imagem de Jesus nas Escrituras e aplicar o ensinamento daquela passagem à nossa vida naquele dia, pedir e receber diariamente o batismo do Espírito Santo. Esses são os 4 que dizem respeito a nós e Deus. E aí, semana passada, nós vimos que Deus nos chama para amar intencionalmente a nossa família. E cada um de nós talvez foi chamado para um passo diferente, né? Eu não sei qual é a realidade das famílias de vocês, mas tenho certeza que Deus nos chama para dar esse passo. Eu pergunto, quantos de vocês fizeram alguma coisa prática para amar intencionalmente a família? Posso ver as mãos? Alguém que agiu aí procurando amar a família? Amém. Nós temos a nossa experiência como discípulos de Jesus, mas a gente não vive só a gente, né? Temos outras pessoas ao nosso redor. Primeiro a nossa família, e hoje nós vamos alcançar as pessoas que estão no nosso círculo de influência, né? É o tema. E eu pergunto para você, o ideal seria que nós discutíssemos, mas não vai dar tempo para isso. Só peço que você imagine se você fosse ensinar alguma pessoa ou algumas pessoas a como levantar voo em um avião. Como é que você faria, como é que você cumpriria essa missão? Você tem que ensinar detalhadamente uma pessoa para pegar um avião e fazê-lo voar. De maneira que depois do seu ensino a pessoa pudesse fazer exatamente isso. Como é que você faria isso? Eu imagino que seria muito desafiador, porque até onde eu sei, nenhum de nós aqui é piloto de avião, nenhum de nós aqui sabe exatamente como fazer um voo, um avião levantar voo, não é? E isso é só para ilustrar a experiência do discipulado, ela também é assim. E há uma frase clássica que diz assim: nós não podemos conduzir nenhuma pessoa numa jornada na qual nós não estejamos nela. Então, para que a gente possa conduzir pessoas ao discipulado, nós precisamos ser discípulos de Jesus. Nós precisamos estar nessa jornada, né? E eu não sei como é que você vê, mas, pelo menos no meu entendimento, é impossível eu me declarar discípulo de Jesus se eu não vivo esses princípios que nós encontramos na Bíblia, que foram os princípios que Jesus ensinou aos apóstolos e que eles experimentaram. Então, hoje, nós vamos ver como é que nós podemos ser instrumento nas mãos de Deus para fazermos outros discípulos, de crentes e descrentes. Às vezes a gente acha que porque a pessoa está na igreja que ela já é um discípulo de Jesus. Mas eu creio que você já tem consciência de que nós podemos ser membros de igreja e não discípulos de Jesus. E o desejo de Deus é que nós sejamos discípulos. Eu quero fazer uma oração para que Deus nos abençoe, aí mais uma vez. Antes, eu queria compartilhar uma definição de discipulado que tem abençoado muito a minha vida. Ela é simples e diz assim: o discipulado cristão é confiar em Jesus Cristo a cada dia, enquanto Ele molda a minha vida e me envia a discipular outros. Então essa é a experiência do discipulado, né? Você vê que tem vários ingredientes: confiança em Jesus diariamente. Se eu não tenho uma caminhada pessoal diária com Jesus, eu preciso buscar forças nele para que essa seja a minha realidade. Confiar em Jesus Cristo cada dia, enquanto Ele molda a minha vida, e para Ele moldar a minha vida, eu preciso me submeter ao seu senhorio, permitir que Ele vá tirando aquilo que precisa ser tirado e incorporando na minha vida aquilo que precisa ser incorporado, e enquanto Ele me envia a discipular outros. Isso significa que não é um estágio que eu chego e a partir dali eu vou ensinar outros. Não.
aquele primeiro que aceitou Jesus pode estar nos primeiros passos. Ele já tem algo que possa compartilhar com outras pessoas e ajudar outra pessoa também a aceitar Jesus. Então, todos nós, na caminhada que temos, já podemos fazer discípulos ou abençoar outras vidas no discipulado. Então, eu queria só que você feche os olhos e para a gente pedir que Deus nos abençoe nesses minutos seguintes. Bondoso Deus, muito obrigado por Jesus Cristo, o discipulador mestre, e pelos princípios que encontramos de discipulado em Tua Palavra. Ao estudarmos esse tema agora, que o Senhor nos deu o poder para vivermos como discípulos e discipuladores, é a minha súplica em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, se nós vamos abrir a Bíblia em Mateus 28, talvez o texto mais conhecido, mais clássico aí da Bíblia sobre o discipulado, nos versículos 18 a 20, nós vamos ver a ordem de Jesus ali para os seus discípulos, né? Mateus 28, 18 a 20, quem poderia ler aí para a gente? Tô vendo uma mão levantada, a irmã Ney queria falar um minuto. Tá com o microfone desligado, tem que ligar o microfone, irmã Ney. Eu acho que foi um equívoco, eu vou desligar, peço desculpas, tá? Tudo bem, ok. Mas Então, eu queria falar só um... Eu só porque, o senhor pode repetir o que o senhor falou, confiar em Jesus a cada dia, enquanto ele, eu não anotei o resto. O discipulado cristão é confiar em Jesus Cristo a cada dia, enquanto ele molda a minha vida e me envia a discipular outros. Então, eu estou no processo, eu não cheguei lá ainda, mas eu já posso ser usado para abençoar outras vidas. Então, essa é uma definição bem simples, clássica. Obrigada. E que tem me abençoado. Quem pode ler? Versículos 18 a 20 de Mateus 28. Jesus, aproximando-se, falou-lhe dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muito bem. Aqui Jesus, investido de toda a autoridade, ele nos ordena fazer discípulos. Eu sei que você já ouviu na igreja sobre aí qual é a ordem, qual é o imperativo dos vários verbos de ação que aparece aí. Não é ir, não é batizar, não é ensinar. Tudo isso faz parte do processo de discipulado, mas a ordem de Jesus é fazer discípulos. E cada discípulo de Jesus é um discipulador. Então, aí a gente já começa a ver como é que está a minha caminhada com Jesus. Tenho eu sido instrumento para abençoar outras vidas? Deus lhe chama para exatamente fazer isso. E não só chama, como ele diz, eu vou estar com você todos os dias até a consumação do século. Lá em Atos 1:8, ele prometeu o poder ao recebermos o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Então, esse é o ideal de Deus para você e para mim. Discípulos, discipuladores. E, logicamente, que a gente vai aprender como é que a gente faz um discípulo. Aí, a gente tem que olhar para a própria experiência de Jesus. Então, imagine que, a partir dessa manhã, você saia desse encontro e diz, tá bom, eu vou discipular pessoas para Jesus. Quem eu vou discipular? E aí, se você abrir a Bíblia em Lucas 6, versículo 12 a 16, você vai encontrar Jesus exatamente nesse momento, no início do seu discipulado, e ele tem uma atitude desafiadora. Talvez nenhum de vocês ainda tenha experimentado essa realidade, mas a gente vê que é o exemplo dele. Se nós somos seguidores de Jesus, precisamos seguir seu exemplo. O que diz aí nos versículos 12 a 16 de Mateus 6, ou melhor, Lucas 6. Lucas 6, 12 a 16. Quem pode ler?
Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Simeão, a quem acrescentou o nome de Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado de Zolote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que se tornou traidor. Tá, então no final da passagem nós vemos aí o relato de quem foram os discípulos chamados por Jesus. Porém, no início, diz que antes de chamar, antes de selecionar esse grupo, Jesus fez o quê? Se retirou para orar. E como é que foi essa oração dele? A Bíblia diz que ele passou a noite em oração. Será que nós somos mais sábios do que Jesus para escolher pessoas para ajudá-las no discipulado sem uma orientação divina? Então, se o próprio Jesus, ele gasta esse tempo em oração, pedindo ao Pai para quem são as pessoas que ele deveria investir a sua vida nelas, então aqui está um exemplo para cada um de nós. Se você pensa em agir como um discipulador, e eu espero que você pense, Deus nos dá o modelo de separarmos uma noite, e não se preocupe quanto tempo da noite vai ser, mas que você passe ali momentos em oração pedindo a Deus para que Ele traga à sua mente, ao seu coração, quem são as pessoas que você deve investir a sua vida sobre elas para que elas cresçam como discípulas de Jesus. Então, Jesus teve essa experiência. Além disso, ou depois disso, nós vemos também uma atitude dele em Mateus 4, 18 a 20, que também serve de modelo para nós que queremos seguir como discípulos e discipuladores. Mateus 4, 18 a 20. Outra pessoa pode ler agora? Ninguém vai ler? Vou ler. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simeão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Nós vemos aqui a atitude de Jesus. Ele, diferente do que os mestres de sua época faziam, quando eles ficavam sentados no seu lugar de importância, no seu lugar de renome, esperando que os discípulos viessem até eles pedir para se tornarem seus seguidores, Jesus faz o movimento inverso. Ele vai até aqueles que ele quer que se tornem seus discípulos e faz o convite para que eles deem esse passo. Então, se você e eu queremos discipular pessoas, nós devemos também ter essa ousadia e essa iniciativa de irmos até as pessoas nas suas casas, nos seus trabalhos e convidá-los para que eles venham nessa jornada conosco, para crescermos juntos como discípulos de Jesus, para que nesse processo essas pessoas que nós vamos convidar tornem-se pescadores de homens, assim como Jesus está fazendo com cada um de nós. Então, eu sei que esse passo é desafiador, porque vem à nossa mente. Se eu for convidar alguém, talvez a pessoa possa dizer: quem você pensa que está me chamando para ser um discípulo? Né? E, na verdade, nenhum de nós tem autoridade suficiente para fazer isso. No entanto, ao cumprirmos a missão de Jesus, falar: olha, eu sou apenas um discípulo de Jesus,
Deus tem abençoado a minha vida, tem fortalecido a minha caminhada espiritual e tem me motivado a compartilhar um pouco das bênçãos que eu tenho recebido com outras pessoas. Então, eu queria compartilhar com você, né, alguns passos, alguns princípios para uma vida espiritual verdadeira, real, uma vida que imita o modelo de Jesus Cristo. Então, nós devemos ir até as pessoas e convidá-las para essa jornada do discipulado. Além disso, se nós olharmos agora Marcos 3, 13 e 14, uma outra atitude de Jesus com os seus vai nos apontar o que devemos fazer também nesse processo. Marcos 3, 13 e 14. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Então aqui diz que Jesus chamou os discípulos e ele tinha um propósito com eles. Qual era o propósito dele para com os discípulos, segundo essa passagem, especialmente o versículo 14? Ensinar eles a pregar. Só isso? Para estarem com ele, a princípio. Exatamente. Então, veja, não existe discipulado sem investimento de tempo do discipulador para com o discípulo. Nos dias de Jesus, ele vivia com esses homens em todos os momentos, andava com ele pelas estradas empoeiradas da Galileia, comia com eles, dormiam juntos. Enfim, essa era a realidade daqueles dias. Hoje nós sabemos que nós não podemos fazer isso. Ter essa dedicação de 24 horas por dia com alguém. Mas, se nós queremos discipular pessoas, nós precisamos convidá-las para estarem conosco. Então, nós vamos levar conosco, ao irmos num projeto missionário, ao irmos numa caminhada, cuidando do nosso corpo, ao irmos fazer uma visita, enfim, trazer as pessoas para estarem junto conosco, para que elas possam ver como é que nós caminhamos com Jesus e como é que nós compartilhamos Jesus com outras pessoas. Então, em primeiro lugar, estarmos juntos. Jesus designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Às vezes eu temo que nós estamos dando uma ênfase tão grande no ir pregar que muitas vezes as pessoas que nos ouvem esquecem que eu só vou ter algo a pregar à medida que eu tiver gastado tempo na presença de Jesus. Esse movimento ele é duplo, né? Eu vou a Jesus e eu vou ao mundo. Eu vou a Jesus e eu vou ao mundo. Eu não posso só sair a pregar sem gastar tempo com Jesus. O próprio Jesus, na sua missão discipuladora para com a humanidade, ele iniciava cada dia, como nós já vimos aqui em estudos anteriores, ele iniciava cada dia indo ao Pai e ele chegava a dizer, olha, eu faço aquilo que meu Pai me deu para fazer. As palavras que eu lhe digo não são minhas, são do Pai que me deu para falar. Então ele buscava em Deus Pai cada amanhecer e durante o dia ele compartilhava. E assim deve ser a nossa experiência também. E as pessoas que nós estamos ajudando nesse processo, nessa caminhada, devem gastar tempo conosco para em seguida serem enviadas a pregar. E aí, depois nós chegamos a Lucas 9, versículo 1 e 2, e aí sim, caminhamos nessa direção aí que vocês mencionaram, né? Que seria mais a questão do envio. Lucas 9, versículos 1 e 2. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Então está aí Jesus dando autoridade aos discípulos
dando poder aos discípulos para que eles pudessem ir e fazer exatamente a obra para a qual ele os chamara. Então, se você olhar essas poucas passagens, desde o primeiro passo, né, ele passando uma noite em oração para selecionar quem seria os participantes do seu grupo de discipulado, ele indo chamar cada um deles, aonde eles estavam, no meio das suas atividades, no trabalho, ele chamando eles para passarem tempo junto com ele, né, aprender dele, ver como é que ele vivia o seu relacionamento com o Pai e como é que ele ministrava as pessoas, e após isso, então, ele os envia, ele os investe de autoridade, ele concede a eles poder para que eles pudessem fazer a missão que ele os confiara. Exatamente essa é a realidade que nós estamos hoje. Você e eu já atendemos o convite de Jesus para nos tornar seus seguidores. Talvez nós estejamos em momentos diferentes dessa jornada, mas ao estarmos caminhando com Jesus, ele espera que nós assimilemos os seus princípios, os seus ensinamentos e nos disponhamos a, movidos pelo Espírito Santo, e por isso um discípulo de Jesus precisa pedir todas as manhãs o batismo do Espírito Santo. Então, movidos pelo Espírito Santo, compartilharmos com outros a experiência que estamos tendo com Jesus, de tal maneira que o ensinamento que nós compartilhamos, agora acompanhe aqui comigo, ele, em primeiro lugar, ele vai atingir a mente da pessoa, né? Então, a pessoa entende, assimila intelectualmente, mas nós não podemos parar aí apenas. E, às vezes, é isso que nós fazemos. Nós compartilhamos o ensinamento doutrinário, olha, a verdade sobre a alimentação saudável é essa, a verdade sobre a administração da vida financeira é assim, a verdade sobre a guarda do sábado é isso. E nós apenas deixamos do nível intelectual, mas estando ou tendo alcançado o intelecto, isso precisa ser internalizado na pessoa e chegar até o coração dela. Então ela entendeu, mas agora o Espírito Santo precisa pegar esse conhecimento e aprofundar um pouquinho mais e trazer ao coração para que ela pratique, para que ela assimile, na verdade, aquele conhecimento e logo depois do coração que ele venha para as mãos, para que a pessoa comece a praticar aquilo que estamos ensinando. E depois de estar nas mãos, chegue até os pés, onde ela começa a andar agora e levar esse conhecimento para outras pessoas. Então veja que é um processo e nós precisamos estar ao lado ou acompanhando as pessoas em todo esse movimento, né? Da mente para o coração, para as mãos e finalmente para os pés. E para que isso seja internalizado, para que isso seja assimilado, para que isso seja praticado, uma das melhores maneiras que nós temos, e nós vemos Jesus fazendo isso, Jesus ensinava alguma coisa aos discípulos e depois ele diz, olha, vão lá e façam com os homens. E os discípulos iam, tinham a sua experiência, quando eles voltavam, Jesus perguntava, e aí, como é que foi? E aí você vai ver, por exemplo, uma das vezes ele disse, Senhor, até os demônios se nos submetem pelo teu nome. Outras vezes eles vão dizer, Senhor, porque nós não podemos expulsar esse demônio. Às vezes eles tiveram êxito, às vezes eles tiveram fracasso, mas nesse movimento de ver Jesus, tentar implementar o que Jesus ensinou e voltar para dar um relatório, eles iam crescendo, eles iam se desenvolvendo. E aí você vai observar, o ideal era que nós tivéssemos de forma presencial, eu faria isso com uma intensidade um pouquinho maior. Como nós estamos no virtual, a cada final de tema, eu dou um desafio para você viver aquela semana, aquele princípio ensinado, e na semana seguinte, antes de começar um novo tema, o que eu faço? E aí você colocou em prática, você deu esse passo, que é exatamente nesse processo, né? Como o nosso tempo aqui é muito limitado, e nós estamos virtualmente, nem sempre todos conseguem falar,
nem sempre a gente consegue orar juntos para que, de fato, esse passo seja implementado, né? Eu não estou fazendo da maneira ideal, né? Eu estou comunicando porque a cada semana eu lanço um novo tema, né? Se eu estivesse junto com vocês, nós iríamos, tema por tema, não só alcançando ou cobrindo esse conhecimento, mas, de fato, acompanhando para que você esteja colocando cada um deles em prática no dia a dia. Se numa semana vocês não praticaram, então nós não avançaríamos para outro até que você começasse a praticar, a vivenciar essa experiência. E agora, vivenciando isso, nós somos chamados a levar para outras pessoas. Sua vida tem sido abençoada, sua caminhada espiritual tem sido fortalecida nessa jornada, então compartilhe com outras pessoas, abençoe outras vidas. E aí, a ordem de Jesus, nos mandando, nos comissionando a fazer discípulos, será de fato realidade no nosso viver. E eu volto a dizer, fazer discípulos de crentes e não crentes. Se é um não crente, você vai ensinar os passos iniciais do Evangelho para que ele aceite Jesus como seu Senhor e Salvador e se una a nós na comunidade de crentes. Se é um crente, você vai ajudá-lo a aprofundar a sua experiência para deixar de ser apenas um membro sentado na igreja e se tornar um promovedor do reino de Jesus Cristo, onde ele compartilha essas bênçãos, onde ele compartilha a sua vida e move outros a andarem na mesma direção. Por isso, a minha oração, o meu pedido de oração hoje no princípio, porque eu sei que a caminhada que estou tendo com vocês não é ideal por vários fatores, né? Distância, virtual, pouco tempo, mas de alguma maneira a minha oração é que o Espírito Santo impressione seu coração, imprima nele esses princípios e desafie você a compartilhar com outras pessoas. Se Deus, já vou dar a palavra, Lurdeni, se Deus assim fizer, né, semana que vem nós vamos estudar o último tema, eu posso compartilhar, se você assumir um compromisso com Deus, de que vai viver e ensinar esses princípios, assim como o meu mentor espiritual fez comigo, me ajudou nessa caminhada e me deu esse material para compartilhar, eu posso colocar em suas mãos para que você faça também. Nesse tema de hoje, o ideal era que nós fizéssemos um jogo, né, que infelizmente virtualmente não tem como fazer, tinha que ser presencial e aí várias atividades, quem sabe em algum momento Deus nos deu a oportunidade de fazer o jogo do discipulado. É bem interessante, é infantil, mas nos ajuda a aplicar esses princípios bem na nossa vida. Pode falar, Lurdeni. Pastor, assim, apesar de você estar falando que não é do jeito que deveria ser, mas eu quero testemunhar, assim, a diferença que está sendo na minha vida, entendeu? Glória a Deus. Então, assim, como eu disse, como você está falando, quando a gente vivencia, né, nós não ficamos para nós, a gente consegue compartilhar com os outros. E assim, glória a Deus, eu tenho muito agradecido a Deus todo dia por esse ânimo e o quanto foi importante esse momento que nós estamos, né? Que nós não possamos parar, que a cada dia a sede, a vontade de aprendizado é muito grande. E com isso, assim, eu estou sendo abençoada e automaticamente eu tenho abençoado a outros, porque a gente não consegue ficar só conosco. Amém. Então, minhas clientes estão gostando demais. E assim, a gente consegue, como eu digo, colher o fruto, né, que o Senhor tem derramado sobre nós. Então, é uma experiência sem igual na minha vida, para mim foi transformador. Amém, glória a Deus. Então, eu queria orar com vocês. Semana que vem nós vamos para o último tema. E volto a dizer, se Deus mover seu coração para você relembrar, reestudar, né, se comprometer a ensinar os princípios que você viver. Veja, nós não podemos ensinar princípios que nós não estejamos vivendo, porque eles não vão ser eficazes. Então você assimila esses princípios, vive cada um deles
e começa a compartilhar, e Deus vai fazer de você o multiplicador, né, para abençoar outras vidas. Eu vou orar por isso mais uma vez nessa manhã, visto que nosso tempo já avançou aí um pouquinho, tá bom? Então feche seus olhos e oremos a Deus. Maravilhoso Deus. Muito obrigado, Senhor, por Jesus Cristo, nosso Salvador, nosso exemplo, nosso modelo, nosso amigo e companheiro fiel. Amém. Obrigado por todos os ensinamentos que temos recebido dele através de tua palavra. Obrigado pela companhia, iluminação e poder do Espírito Santo que o Senhor disponibiliza a qualquer um que crer, que buscar. Eu quero te agradecer por esse grupo de homens e mulheres lá em São Luís que tem dedicado seu tempo no amanhecer para buscar poder, sabedoria, para crescer espiritualmente e se tornar bênçãos para outras pessoas. Por favor, usa a cada um deles, a cada um delas, e permite que esses princípios e outros mais que nós encontramos em tua palavra sejam vivenciados por nós dia após dia. Nós vamos sendo moldados, e enquanto estamos nesse processo, que nós chamemos outros também para essa jornada, para recebermos a chuva serôdia, darmos o alto clamor e vermos Jesus voltando em nossa geração para nos buscar. Batiza esse grupo com teu Santo Espírito, guia os nossos passos para vivermos para a tua honra e glória esse dia e cada dia do nosso viver. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.